Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à Semana Conectada Solidária de Meio Ambiente. Hoje é o nosso último dia de programação, mas antes de iniciar, eu gostaria de deixar com vocês alguns informes. Todas as palestras da semana estão disponíveis no canal da Inovare Ambiental no YouTube. Então, basta você pesquisar no YouTube Inovare com 2 N's, Ambiental, e lá vocês vão localizar a palestra de segunda-feira, que foi sobre sistemas de gestão ambiental, sobre certificação ISO 14001 em empresas. Terça-feira nós falamos sobre mercado de trabalho na área privada, as questões de sustentabilidade e meio ambiente, com foco na atuação do profissional biólogo. Na quarta-feira, nós tivemos uma palestra sobre práticas de sustentabilidade no pós-pandemia. Na quinta-feira, nós tivemos uma palestra sobre licenciamento ambiental. E hoje nós vamos encerrar a nossa Semana Solidária, Conectada Solidária de Meio Ambiente, com a palestra de bioética ambiental. Só lembrando para vocês, esse evento está sendo realizado com apoio da ABILPA, Associação dos Biólogos do Pará, e o CRBio 6, que é o Conselho Regional de Biologia, que cuida da jurisdição norte, dos estados da Amazônia. O evento está promovendo e estimulando ações solidárias de doações para a Cruz Vermelha Brasileira. Então, na descrição do vídeo e ao longo da palestra, nós vamos apresentar o endereço, os dados bancários diretamente da Cruz Vermelha para você contribuir financeiramente, se puder, ou então levar seu donativo até a sede da Cruz Vermelha mais próxima a você. Também informamos o website, caso você não esteja assistindo a palestra na cidade de Belém do Pará, você consegue localizar a sede da Cruz Vermelha mais próxima a você na sua cidade. Luciene, você poderia passar o slide, por favor? Então, aqui constam os dados da Cruz Vermelha. Inclusive, na página do YouTube tem alguns vídeos da Cruz Vermelha saudando aos participantes do evento e também agradecendo pelas doações que eles têm recebido. Inclusive, algumas fotos de ações já da Cruz Vermelha durante a pandemia do coronavírus. Para a gente iniciar a nossa atividade, sem mais delongas, eu só gostaria de solicitar a vocês que durante a palestra... Pode deixar o próximo slide, você. Tá? Eu só gostaria de solicitar para vocês que durante a palestra os áudios permaneçam desligados, os microfones, ok? E eu vou ficar acompanhando a palestra com o meu áudio também desligado pelo chat com vocês. Então, nós podemos discutir os conteúdos durante a palestra, encaminhar as perguntas, alguns temas que a gente gostaria que a professora Lucinice abordasse na segunda fase, que vai ser a fase que ela vai efetivamente participar com a plateia. Então, a palestra terá uns 30 minutos, de 30 a 35 minutos, e depois nós vamos ter mais 15 minutos de interação via chat ou via áudio aberto, dependendo do volume de participantes. A professora Lucinice Belucci vai falar sobre bioética ambiental. Ela é professora doutora da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências Biológicas, e também é a coordenadora do Laboratório de Biologia Aquática. Laboratório esse que há 20 anos eu fiz a minha iniciação científica. Então, a professora Lucinice, eu conheço ela há bastante tempo, apesar desses cabelos, dessa barba preta. Eu fui aluno de iniciação científica há 22 anos atrás, né? Então já é um tempinho, a gente se conhece bastante. E quando eu quis falar sobre bioética, sobre meio ambiente, a primeira pessoa que eu pensei foi a professora Lucinice. Então, Luci, a palavra está com você, conduza da forma que você melhor achar. Eu só vou lhe avisar durante a palestra a cronometragem de 10, 20 e que faltam 5 minutos, para você poder se organizar no tempo. Tá? Então, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceitado de última hora o convite. Bom dia pessoal, bom dia Mauro, e também boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem depois for assistir a gente online. É um prazer estar aqui com vocês, com o Mauro, e devo lembrar que essa palestra, como ele falou, tem o objetivo de arrecadar doações para a Cruz Vermelha. Eu peço para vocês que doem. A gente está num momento muito difícil da vida nacional, então a gente precisa dessas doações mais do que tudo. Olhem para o lado, veja que sempre tem alguém que está precisando mais do que a gente e que
as doações vão fazer muita diferença na vida dessas pessoas. Eu quero aqui também agradecer a Inovar Ambiental, né, que é a empresa que o Mauro está vinculado, e ter desempenhado e desenvolvido esse evento, pensando sempre na doação. Eu relembro aqui que o Mauro foi um aluno super irrequieto, no sentido de sempre estar tentando fazer coisas boas, estar sempre tentando ajudar e implementar coisas, e eu vejo que ele não perdeu essa verve que a gente acompanhou há algum tempo atrás. Eu também agradeço aos apoiadores, que são o Conselho Regional de Biologia, CRBio 6, e a BILPA, a Associação de Biólogos do Pará. É uma palestra que geralmente eu trabalho no sentido de aula mesmo com os meus alunos, portanto foi muito difícil fazer uma coisa mais fechadinha para o tempo que a gente tem, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu sou uma pessoa que fala muito, e objetividade às vezes passa um pouquinho. Isso é bom para o lado da ética, para a gente discutir, refletir, e a gente vai tentar, então, abordar alguns tópicos. No final, quem tiver algum interesse e quiser perguntar alguma coisa ou complementar alguma coisa, é sempre muito bem-vindo. Então, a nossa ideia hoje é falar sobre ética e bioética ambiental. Para falar disso, eu pensei em trabalhar alguns tópicos, algumas ideias que, na verdade, vêm a partir da ética, que é uma coisa que é discutida há milênios, né? A possibilidade da gente discutir o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Na verdade, não é a minha especialidade essa, porque geralmente são filósofos, pessoas da área que discutem isso, mas a bioética ela encontrou seu caminho a partir daí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses fundamentos da ética, sobre os fundamentos da bioética, os marcos teóricos que fazem com que a bioética se desenvolva, e depois a própria bioética ambiental, ou ética ambiental, ética ecológica, essas principais correntes de ética que estão aí hoje em dia. Nenhuma dessas coisas, na verdade, é nova. Como eu falei para vocês, ética tem milhares de anos, desenvolvidas sobre a forma de várias doutrinas. A ética ambiental, por sua vez, também vem desde o início, talvez, como uma coisa mais estruturada, se formando desde a época de 1920, por aí, com os seus precursores, e vai ganhar uma força maior por volta da década de 70, de 1970, né? Com os problemas ambientais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente. E a ideia é que a gente, no final, possa refletir sobre isso e o momento atual que a gente está vivendo no mundo, da pandemia, e também dos problemas ambientais, climáticos, destruição de floresta que a gente tem no país, tentando ver como que isso se reflete dentro das atividades, por exemplo, de uma empresa, de alguém que queira trabalhar nessa área, ou esteja já trabalhando nessa área. Então, o primeiro tópico que eu levanto é: todo mundo sabe o que é o certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal? Aparentemente, todo ser humano, a maioria dos pesquisadores, dos pensadores, sempre pensou em que percebeu que o ser humano ele tinha uma consciência moral, né? Essa consciência moral, ela leva sempre ele a distinguir o que é o certo, o que é errado, o que é que eu posso fazer de certo, o que é que eu estou fazendo de errado. E parece que essa consciência deve ter surgido quando o homem passou a fazer parte lá dos agrupamentos nas sociedades primitivas. Ele percebeu que algumas coisas funcionavam, faziam o grupo funcionar bem e crescer. Bom, a partir daí, a gente tem que refletir sobre moral e os valores morais. Hoje em dia, a gente tem até joguinhos de computador, né? Tipo o Mario, que você pode escolher lá
se você vai ser bom ou se você vai ser mal. Então, se você for bonzinho, você vai cuidar dos outros, fazer todas as atividades de modo que tudo funcione direitinho, sem prejudicar ninguém. Mas você pode também fazer o joguinho quebrando todo mundo e ganhando pontos com isso. Então, veja, tudo depende do contexto e do conjunto de normas que estão regulando aquela sociedade que o homem, o ser humano, está inserido. Né? Em algumas sociedades, algumas coisas são consideradas corretas e em outras não. Então, eu estava pensando sobre um vídeo que eu estava vendo, mostrando como as pessoas se estranham até nos cumprimentos. Por exemplo, em tempos normais, se cumprimentar, aqui no Brasil, dar beijinho no braço é uma coisa boa. Mas, em tempos de pandemia, deve ser mal visto, né? Então, você vai ser julgado e vai ser condenado se você fizer coisas que não são adequadas para aquela hora, para aquele momento. Isso também muda de país para país. Então, esse conjunto de valores morais, que são normas que regulam aquela sociedade, elas estão no agir concreto do homem, no específico daquela tradição, daquela educação que você recebeu, no cotidiano. E, lógico, essas normas morais elas não precisam estar escritas. Todo mundo que é educado vai crescendo, já aprende, já sabe mais ou menos o que pode fazer, o que não pode fazer. Né? Mais para frente, a gente vai ter isso aplicado, por exemplo, aos nossos códigos de ética. Nós que somos biólogos, por exemplo, temos código de ética, mas também outros profissionais, os oceanógrafos, os engenheiros. Cada um tem seu código de ética, que é aquilo que você pode ou não agir na sua profissão. Aí você já tem uma ética aplicada, contida nesses códigos. Então, a pergunta é, como que a gente decide essa coisa do certo e errado que a gente deve ou não fazer? Eu, para brincar um pouquinho com a ideia das reflexões, resolvi pensar nesse personagem aqui que eu acho que é muito conhecido de vocês, que é o Shrek. O Shrek ficou incomodado lá há um tempo, porque estava todo mundo perturbando a vida dele, ele queria ser um ogro, queria estar em paz no pântano dele, e as pessoas perturbaram, então ele resolveu assustar todo mundo e resolveu ser mal. Então, vejam, a escolha de assustar ou a escolha de ser simpático, de ser um bom rapaz, um ogro legal, né? Ogro, em geral, dá a ideia de que é uma coisa horrível. Mas aqui o personagem ele tem essa possibilidade de escolher como que ele vai agir, o que é que ele vai ser. Né? Da mesma forma, mais para frente, ele se confrontou com a ideia de que ele poderia se transformar num príncipe literalmente, todo garboso, bonito, mas para isso ele teria que viver num ambiente que era o castelo lá, ascético dele, não ia mais poder tomar banho de lama, então ele teve que escolher entre ser príncipe e ser ogro. Né? Então são escolhas que levam a definições de como que vai ser a tua vida. Da mesma forma, a namorada dele também pode decidir entre ser uma princesa garbosa e se tornar uma ogra também para ser companheira do Shrek, os dois vivendo no pântano. Como que eles decidem esses caminhos da vida? O que é que vai ser? Eu vou assustar? Eu vou ser bom? Eu vou ser mal? Eu vou ser o ogro? Eu vou ser do pântano? Eu vou ser da floresta? Todos esses dilemas, eles podem surgir a partir de um conflito que passam por processos morais, processos emocionais, processos éticos e até normas jurídicas, até legislação. Quando eu tenho que me confrontar com tudo isso, como é que eu me encontro para resolver o que é que eu vou fazer? Muitas vezes são conflitos tão fortes, tão grandes, que você se vê diante de imperativos éticos, que algumas coisas que você se propôs a fazer, a obedecer, que está dentro dos seus princípios, que você não pode largar a mão, e às vezes você tem esses dois princípios confrontados. Se você faz um, você deixa de satisfazer ao outro.
Então, tem vários casos assim, a pessoa não quer matar, mas de repente ela se vê ameaçada, e aí acaba reagindo e tem que matar alguém. Então, ela tem por princípio não matar, mas na defesa da vida ela acaba cometendo um ato desse. Então, algumas coisas são mais bruscas e outras são mais refletidas, pensadas, decididas, né? Então, aí vocês têm Doutora Lucy, 10 minutos. moral, estamos indo. Mesmo que eu saiba qual a melhor escolha, eu posso não agir de acordo com a escolha que eu tenho a fazer. Por exemplo, é melhor ficar no palácio e ser um príncipe, ou é melhor morar no pântano? Né? Essas escolhas, elas podem parecer boas para um para outro, mas nem sempre a pessoa decide aquilo que te parece que é o melhor, né? Ah, eu quero morar no palácio, mas o Shrek decidiu morar no pântano. Bom, pensando em tudo isso, a gente traz a ideia de ética. Na definição clássica, a ética, ao contrário da moral, que são aqueles códigos, as coisas do dia a dia, né, que você vive, ela, por mim, aqui está sendo colocada como um estudo, uma reflexão, pode ser científica, filosófica e até teológica, sobre essas ações, esses costumes, esses valores morais, juízos de valor. Então, ela vai estudar justamente esses problemas humanos, como o problema do bem ou do mal, da liberdade, da consciência, a moral, a lei, mas, como ela tem milênios, ela sofreu transformações e se desenvolveu no decorrer desses milhares de anos. E assim, a gente estabeleceu legislações com base nessas morais, também em reflexões éticas. A gente obrigou com que as pessoas de determinada sociedade respeitem aquela lei, e aí você tem o estabelecimento do direito. Nesse caso, não é uma decisão pessoal, ele é uma submissão exterior, alguma coisa que você é obrigado a fazer, você concorde ou não com aquilo, porque você está vivendo ali em sociedade. Então, essas regras não é uma questão de eu quero ou não, é porque se todo mundo fizer tudo o que quer, fica inviável viver em grupo. Então, a gente vai pensando que a lei, na verdade, ela é muito, muito pouco constritiva, ela faz o mínimo do mínimo. A gente poderia fazer coisas muito mais efetivas para viver melhor em sociedade, mas devido ao pacto que existe dentro da sociedade, a gente se restringe a fazer o mínimo necessário para estar atuando em sociedade. Eu poderia citar, entre as principais doutrinas éticas que a gente viu aparecer no decorrer do tempo, várias éticas que surgiram na Grécia, devido a Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, os epicuristas, todas essas éticas, elas têm como características ser uma ética antropocêntrica e principalmente de cunho muito masculino. Essas éticas, elas excluíam grande parte da sociedade. Era uma coisa que era decidida somente pelos homens, cidadãos de Atenas, excluía os escravos, excluía as crianças, as mulheres. Esses outros, eles não se posicionavam, não tinham direito a falar, né, nessa sociedade. Depois a gente caminha para uma ética cristã, que resgata vários valores dessa ética grega, mas vai cristianizar, vai colocar como objetivo final alcançar a divindade, no caso. Você tem, mais para frente, éticas da modernidade, como éticas do dever, a tentativa de fazer uma ética que funcionasse para todos, através do que é útil, do que é bom para a sociedade, aí você tem o utilitarismo, ou até uma ética pragmática que diz, funcionou, é bem sucedida, então você adota como correto. Como eu falei, tudo isso tem cunho, às vezes, teocêntrico, mas a maioria antropocêntrico, e de caráter extremamente masculino, né? A gente, atualmente,
tem o desenvolvimento de outras éticas que elas nascem a partir dessas doutrinas. A Cortina, em 2005, ela diz que é possível estabelecer 3 doutrinas, 3 orientações básicas para essa doutrina. Num primeiro momento, que é essa parte filosófica grega, é o homem tentando identificar no que consiste o bom, o mal, a virtude. Então a gente chama de era do ser. Depois, mais para frente, com as revoluções industriais, as navegações, o contato desse homem com cultura, com outros mundos, ele começa a se preocupar com o que é a consciência humana. O que é que ele está fazendo no mundo? Então, Kant, o utilitarismo, o marxismo, eles nascem nessa época já de consciência, de contato com outras culturas humanas. E, finalmente, você tem uma era mais ligada ao questionamento, uma crítica da linguagem usada por essas outras eras, outras éticas de outras eras, que passa pela filosofia analítica, que vai servir muito até para a formação da ciência, para uma ciência mais abalizada, que realmente utilize o método científico de uma forma clara e precisa. Tudo isso, eu trago aqui uma lista de problemas e reflexões por qual a humanidade passou. A princípio, a vida, o que é vida, como é que ela inicia, o que é morte. Eu tenho direito a ter saúde? Uma reflexão importante para o momento atual. A saúde, ela é importante? Onde que a gente aloca os recursos? O homem também passou por muitas guerras, então a guerra e a paz trouxeram vários questionamentos. Com a guerra vieram as pesquisas em seres humanos e a necessidade de a gente estabelecer normas de como fazer essas pesquisas. Isso é muito importante para nós, biólogos, para profissionais médicos, biomédicos também, né? Com a guerra também veio a necessidade da mulher se colocar no campo de trabalho, não ficar só em casa. Então, ela adquire novos deveres, mas ela reivindica novos direitos. Então, traz para a ética uma visão mais feminista ou feminina. Você tem aí os direitos das crianças e, finalmente, se defrontando com as questões de degradação do ambiente, a gente tem a ideia de discutir o que a gente vai deixar para as outras gerações. Os deveres que nós temos para as gerações futuras. A gente vai deixar um ambiente saudável para eles ou a gente vai deixar tudo quebrado e extinto, né? E essas questões, elas surgem tanto a partir dos processos de degradação, como dos processos tecnológicos e biotecnológicos. Aí a gente tem também outras coisas como que já vem desses processos tecnológicos, a invasão da tecnologia, a questão da privacidade e, finalmente, o que os animais, as plantas, os seres vivos têm de direito. Todos esses questionamentos são antigos e alguns são emergentes, são novos. E a gente se defronta, então, com uma era, um momento em que a ética ela tem que dar uma virada, ela tem que dar um turn porque ela estava desinteressante. Ninguém mais estava discutindo sua origem, o ser. A gente quer saber como que a gente resolve esses problemas todos, os ambientais, os tecnológicos, alguém fazendo clone da gente, alguém usando transgênico. Como é que a gente discute isso na sociedade moderna? Alguém querendo a floresta para botar gado em cima e alguém querendo a floresta para deixar ela em pé. Então, todas essas coisas concretas, elas vêm no momento que a gente chama de virada da ética. Ela é consultada e reivindicada a dar seu parecer, a apresentar uma reflexão nessa sociedade moderna. O retrato disso é o que vocês veem hoje. Filósofos na bancada de telejornais, falando sobre todos os assuntos que você possa pensar, desde economia até o que aconteceu lá no fundo do quintal do vizinho. Isso é bom, né? Traz reflexões da ideia de outras cabeças pensando e ela traz com isso uma definição, então, do que é essa bioética. Ainda não é a bioética ambiental. Então, por definição, seria um campo interdisciplinar que, desde a origem até o presente,
permanece sendo um elemento facilitador para a troca entre diferentes disciplinas e áreas de conhecimento diferentes. Então, aqui, apesar de ser uma pesquisadora, eu chamo a atenção de que, nesse momento, a gente não está pensando mais em só gerar conhecimento, a gente tem que saber o que fazer com ele. E a gente tem que ouvir, então, outras cabeças, sociedade, outras áreas do conhecimento, o parecer de organizações da sociedade organizada mesmo, né? Então, como a gente vai empregar, onde que a gente vai empregar o dinheiro, o que, é que a gente vai fazer com o conhecimento acumulado? Professora, faltam 5 minutos. Para terminar? Tá. Então, essa bioética ela se estabeleceu na década de 70. Né? O Potter ele é um médico oncologista americano que vai se preocupar com isso e ele vai passar a ideia dele através de precursores que ele que influenciou o pensamento dele. Então, ele estabelece o conceito de bioética em 1970, mas dois outros pensadores também usam esse conceito mais voltado para questões biomédicas. O Potter, ele desde o começo, quando ele lança a ideia de bioética, ele pensa sobre ambiente, sobre ética ambiental. Então, ele traz conhecimentos pensando na ideia de que tudo influencia tudo. Então, se eu tenho saúde, é porque eu tenho um ambiente também saudável. Mas o pessoal acaba tratando mais da questão de clínica, porque os outros dois pesquisadores pensavam em bioética como uma questão para tratar a ética médica, os problemas entre hospitalares, entre pacientes e corpo clínico. Né? Então, na cabeça do Potter, tem uma clara influência das ideias de três grandes pensadores aí, mas um deles é o Albert Schweitzer, que é um pregador e teólogo alemão, que traz várias ideias, manifesta várias ideias sobre uma preocupação com os seres vivos, os outros seres que não os humanos, e também o Aldo Leopold, que é um trabalhador, um profissional da área de silvicultura e de trabalho em parques ambientais nos Estados Unidos. E ele cria o que a gente chama de ética da terra. Então, são dois pontos, dois componentes importantes. A bioética, quando ela é criada pensando em uma coisa mais da terra, uma coisa da terra que eu digo não planeta, mas do teu quintal, do lugar que tu vives, daquela coisa mesmo da influência do teu ambiente diretamente sobre ti. Então, ele fala que ele propõe uma bioética como forma de enfatizar dois componentes importantes que são necessários, que é o biológico e os valores humanos. Eu coloquei aqui as fases de desenvolvimento disso, algumas ideias do Albert Schweitzer sobre essa ética, uma ética que nos obriga apenas a preocupar com os homens e a sociedade, ela é incompleta. Ela é somente aquela que é universal, que nos obriga a cuidar de todos os seres vivos, é que nos coloca verdadeiramente em contato com o universo e a vontade nele manifestada. Então, ele já coloca assim, uma postura de que você tem que pensar mais além do que só pensar no ser humano, né? Mas nas influências de outros seres. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão a gente não vai ter tempo. O outro pensador é o Fritz Jaar, que ele coloca numa revista alemã, onde ele apresenta várias obrigações éticas devem ser tidas não apenas com o homem, mas ele coloca uma linha de pensamento em que ele cria um imperativo bioético, que é respeita cada ser vivo, em princípio, como finalidade em si, e trata-o como tal na medida do possível. Então, você vai ter não só pensar que você tem que proteger alguma coisa, porque ela é importante para o homem, mas que ela tem um valor por ela mesma. Isso é um princípio que já tinha sido
pensado dessa forma para o homem, respeito ao homem porque ele tem um valor por si mesmo, não porque ele vai te servir para alguma coisa. E agora ela é aplicada por já aos outros seres vivos, né? Então, o Aldo Leopold, por sua vez, é aquele que lança as bases da ética ecológica, escreve os primeiros tratados de ética da Terra. A ética da Terra, ela serve para prevenir alterações ambientais. Ela pensa o manejo de recursos, ele está trabalhando dentro das reservas ambientais nos Estados Unidos, então ele vai pensar sobre isso. E com isso, o Porter ele vai trazendo novas versões do conceito dele de bioética. Numa das versões, ele chama de bioética global, ele faz uma combinação entre conhecimentos humanísticos, diversos, constituídos da ciência, prioridades médicas, porque ele é um médico, e ambientais, para uma sobrevivência aceitável. Bom, o que resulta de tudo isso? De tudo isso resulta de que essas éticas, por mais que elas tragam inovações em termos de consciência ambiental, elas ainda são o que a gente chama não mais antropocêntricas. Ela começa a pensar um pouquinho na natureza, ela começa a dar um valor em si para as criaturas vivas que compõem a vida terrestre. Elas já são éticas biocêntricas. Mas tem correntes que ainda postulam que a gente precisa aprofundar ainda isso. E essa corrente, ela vem com um pesquisador chamado Arne Naess, em 1973, que ele traz a ideia de teia da vida. Então, aqui vocês têm vários postulados, quem quiser pode consultar depois, sobre a diferença entre você ter uma ética baseada numa ecologia que ele chama de rasa, que ela é antropocêntrica, que ela ainda vê os humanos como superiores na hierarquia, e uma ecologia, uma ética baseada na ecologia mais profunda, que coloca a natureza como o centro das coisas, ela tendo um valor em si, ela sendo o principal da gente trabalhar, porque é importante ter esse super organismo, né? Muitas vezes é chamado de superorganismo, mas é importante a gente ter esse arcabouço da natureza no qual a gente vive e faz parte. Não mais com aquela visão de superior, mas como fazendo parte. Então, aí, o Porter ele cria a ideia de bioética profunda. Seria uma nova ciência que combina humildade, responsabilidade, competência interdisciplinar, intercultural e potencializa o senso de humanidade. Então, essa bioética profunda ela traz princípios. Toda a vida tem valor em si mesmo, a riqueza e a diversidade de vida ajuda a realizar esses valores e são valiosas em si mesmo. Os humanos não têm o direito de reduzir essa riqueza, essa diversidade, exceto se tiver uma necessidade vital para fazer isso. O impacto do ser humano ele é excessivo atualmente, ele tende a piorar. A gente tem que modificar o nosso estilo de vida para impedir isso. A diversidade de vida, de culturas, só pode florescer se a gente diminuir esse impacto atual. As políticas que afetam as estruturas tecnológicas e ideológicas, econômicas básicas, elas devem mudar no estado de coisas resultantes, senão a gente vai aprofundar os impactos e a gente precisa de uma mudança ideológica de valor, de qualidade de vida, em vez de aderir sempre àquele consumismo. Então, a gente precisa de uma conscientização mais profunda que venha de dentro da cabeça do ser humano e não imposta simplesmente por normas externas. Uma das coisas que a gente fala nessa biologia, dessa bioética profunda, é que essas mudanças elas são necessárias porque elas têm que... a ética ambiental ela tem que trazer uma moralidade nova. A moralidade nova ela não vem você impondo regras de fora para dentro. Ela tem que ser uma ética, trazer uma ética ambiental que estuda a relação do moral dos seres humanos e também com valores status morais do ambiente e do conteúdo não humano, mas essa ética, ela não pode vir a partir de uma ideia de que você vai construir simplesmente impondo regras, leis, normas
e tal. Você tem que passar por uma ideia de que a gente está dentro de uma ética que é um sistema extremamente complexo. A gente tem uma teia da vida, uma cadeia, a gente faz parte, a gente é mais um nesse sistema e não o cara, então a gente tem uma responsabilidade moral muito grande. A gente pode sim tirar o nosso sustento, as nossas coisas vitais, mas a gente não tem o direito de eliminar a natureza, nem para as gerações futuras, que aí é parte do ponto de vista do utilitário, não de uma ética mais profunda, mas alguns postulam realmente essa coisa intrínseca de que esses seres eles têm direito a viver, independente de se eles são úteis ou não para a gente. Então, aqui eu estou postando algumas reflexões básicas para a gente pensar sobre isso. Uma o próprio Potter ele fala que o conhecimento ele é perigoso no momento em que a gente acumula muito rapidamente, mas que a gente não tem sabedoria para gerenciar esse conhecimento. O professor Bourdieu fala que, eticamente, é inadequado a gente assumir que fazendo qualquer coisa não tem risco, quando, na verdade, a gente não sabe se aquele risco existe, se ele é incerto ou desconhecido. Risco incerto e desconhecido ele não é igual a zero, ele não é considerado como não importante. Então, o fato de a gente não conhecer toda a teia da vida, toda a natureza, não significa que a gente tem direito de ir lá destruir se a gente nem sabe da importância de como aquilo funciona, né? E isso traz a ideia da existência de risco do princípio de precaução, que a gente tem que tomar todas as medidas que possam prevenir a ocorrência desse risco. Isso é muito importante a gente pensar agora na questão da pandemia e na questão de como que a gente monta os nossos sistemas de gerenciamento nas empresas. E a gente tem que decidir, então, a outra reflexão que eu trago é como decidir entre se a gente vai ser o ogro que assusta ou o cara bacana da floresta, onde a gente vai morar, se é importante ter o palácio, né? Se é importante ter o palácio para a gente morar, ou o pântano também é importante. Então, todas essas reflexões aí, elas têm que ser administradas pelo ser humano agora, pensando nessas novas correntes éticas que estão surgindo, né? Nossa responsabilidade moral de arranjar um ponto de equilíbrio entre as nossas necessidades, a disponibilidade de recursos, e até aprofundando essa história de biocentrismo, não pensar simplesmente que a gente está pensando em ter os animais, as plantas, mas que a gente precisa pensar, sim, uma coisa mais profunda, um ecocentrismo, em que a gente não se coloque como superior aos outros seres. E, então, eu deixo agora essas questões para vocês. Se alguém quiser colocar alguma coisa, eu estou à disposição. Nossa, professora Lucinice foi precisa, cravou o tempo. Na verdade, passou 2 minutos no cheque especial, mas está dentro da margem de tolerância do Ibope. Então, assim, Luci, para mim foi brilhante, porque eu não tive a oportunidade de assistir a disciplina bioética na época da graduação. Ela não fazia parte do currículo. Eu estudei ética e filosofia no ensino médio, né? Eu estudei no Rolando Bittar, na rede pública estadual, e lá no currículo disciplinar fazia parte, filosofia, ética, então algumas noções eu tinha, mas faltava fazer essa conexão dos conceitos da ética com a nossa profissão, né? O código de ética, que a gente sabe que a nossa profissão tem, também não era abordado durante o nosso curso. Então, quando você vai lá, se forma, se credencia no conselho de classe, aí você acaba tendo contato com o conselho de classe, com o código de ética, até para você poder saber se portar. Mas, realmente, esse livro, essa página no meu livro de formação ficou faltando, e eu acho que eu consegui
senti um pouquinho o cheiro, senti o gosto, consegui te falar bastante coisa em 30 minutos. Eu sei que deve ter sido um desafio terrível, porque quando a gente gosta de fazer uma coisa, a gente quer falar, quer falar, quer falar, mas certamente as referências estão na palestra. Quem for curioso por um tema ou uma reflexão específica vai conseguir depois ir lá, consultar, detalhar, aprofundar, e certamente vai poder começar agora no chat, quem está aqui, né, e quem não está no chat, quem está acompanhando no YouTube, pode deixar o comentário aqui embaixo, que a professora Lucidice depois vê e responde. Então, Lucia, eu te deixo à vontade aí para detalhar algum ponto que tu queiras, de repente abrir o microfone da turma, ou interagir pelo áudio, tá contigo, tá? A gente está com tempo, a gente tem aí uns 15 minutos para essas considerações finais, e eu te agradeço mais uma vez aí ter aceitado de pronto e ter conseguido fazer essa síntese em tão pouco tempo. Mauro, eu vou falar uma coisinha, aproveitando esse teu link aí. É uma coisa realmente muito difícil, porque tem muitas correntes éticas diferentes que elas evoluem e desembocam, como eu falei, nessas coisas que têm a ver com ética ambiental, com coisas práticas da bioética, com como a gente vai escolher fazer transgênicos e biotecnologia, como a gente vai estruturar nosso código de ética da profissão. Tudo isso são normas já de ética aplicada. Né? Mas é necessário que a gente tenha essa visão da evolução de por que a gente chegou aqui hoje, do que a gente está. As correntes ambientais, elas estão evoluindo ainda. Você tem forte estrutura dentro dessa questão da ética da terra, do Aldo Leopoldo. Você tem da ética profunda, tem as éticas de sistemas, pensando o sistema como um todo. Esse pessoal está aprofundando, você tem reflexos disso no pensamento sobre biopirataria, sobre questão de como direito dos animais, direito de devastação de florestas, tudo isso tem implicações. E tem implicações práticas. Como você vai fazer o seu sistema de gerenciamento ambiental de uma empresa? Mas isso que a gente está fazendo é uma coisa básica, porque, como eu falei, a gente está colocando as normas ainda porque é obrigado, porque nosso pensamento, a nossa consciência ainda está muito básica. A gente está colocando em termos de legislação, de códigos, de obrigações morais de fora para dentro. A gente ainda não sedimentou a ideia de uma consciência ambiental mesmo que desobrigue a gente de ficar preocupado se a pessoa vai ou não fazer o certo. Se ela já cresce numa cultura de que tudo aquilo está natural para ela, ela vai fazer o correto. O código, os fatores, as medidas mitigadoras de uma empresa, tudo isso é quando o leite já derramou, né? Quando já se perdeu. Mas é necessário que a gente evolua disso, que a gente vá para frente e traga esses pensamentos de uma moralidade formada a partir de conscientização, de educação ambiental. Aquelas coisas que a Flávia, que os outros palestrantes falaram, eles são fato. Mas a gente só pode fazer isso formando nossas ideias, modificando a nossa cultura para implementar as coisas. Luci, eu acredito que, se me permite, a gente tem que ver isso como um processo, né? Esses conceitos teóricos, eles vêm seguindo desde a Idade Antiga, desde a Grécia, desde do Império Romano, enfim. E o que tem que acontecer é sempre o conhecimento, ele está em produção, ele está em evolução. Nunca a gente sabe tudo de tudo. Então, o que precisa, de repente, acontecer é haver a conexão da produção do conhecimento com as pessoas que praticam as atividades, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, sejam legisladores, porque aquele conhecimento daquele momento e aquela sociedade, aquele comportamento social vão refletir a ética aceitada naquele momento. Quando a gente olha para trás, tem muita piada, tem muita música que hoje é politicamente incorreto, né? Porque o momento atual não permite isso. Se você fizer uma coisa dessa, você é excluído de um meio, você é cancelado da internet. Né? Então, essas conexões que a gente provoca, e a gente provocou bastante durante o evento, é que faça parte do currículo de formação dos profissionais disciplinas como essas, de bioética, porque fazem conhecer
todas as correntes do conhecimento, fazem refletir, ter o pensamento crítico para desenvolver o seu pensamento e o seu comportamento profissional onde você atuar, seja numa empresa, no órgão público, ou no legislativo, no judiciário, enfim, a carreira que for. A gente precisa ter uma base sólida para poder se posicionar a partir do diálogo com a academia, que é quem produz e aplica de diferentes formas esse conhecimento. A bioética ela é maravilhosa justamente por ela ser uma agregadora de pessoas com cabeças diferentes. A gente pode discutir com teólogo, a gente pode discutir com outras áreas do conhecimento que não só cientistas, né? E isso é importante. É importante que a gente tenha essa noção de que é daí que saem os códigos, é daí que saem as normas que a empresa vai implementar, é daí que saem todas as atividades. Mas a gente, às vezes, se surpreende com questões ambientais que pareciam que estavam estabelecidas e, de repente, a gente vê que não está. Né? Você vê um grande retrocesso nas leis ambientais que estão acontecendo, está acontecendo atualmente. Né? Escândalos de tentativa de modificação, de passar decretos por debaixo do pano, um monte de coisas difíceis de você pensar. Mas eu não imaginei que uma coisa dessa poderia acontecer com tamanha força. A gente sabe que acontece sempre, mas com tamanha força. Mas aí leva a gente a refletir. O que a gente fez de errado ou o que deixou de fazer? E a minha reflexão é sempre em cima disso. A gente deixou de fazer com que esse conhecimento, que está aí há milhares de anos de ética da terra, por exemplo, vem do início meados do século passado, né? De fazer isso chegar na população. Eu vejo que a nossa população tradicional está cada vez mais se afastando da terra. Então, eu converso com alunos que são filhos de pessoas que vieram do interior, e eles já têm uma dificuldade de pensar no rio, no estuário, no oceano, porque aquilo já não faz mais parte do dia dele, do dia a dia. Ele já está na cidade, no urbano, ele está no meio da Amazônia. Mas, às vezes, ele fala assim, olha, lá na Amazônia, né, está acontecendo tal coisa. Eu falo, não, aqui na Amazônia está acontecendo isso. Então, a gente tem dificuldade de pensar como inserido nesse meio. Né? E a gente tem que tentar atingir mais gente que aceite, está com a cabeça aberta para pensar em como que a gente vai solucionar tudo sem ser simplesmente pagando multas e implementando coisas depois que já foi destruído. Né? A gente tem que estar na frente. Eu acredito que... Claro. A gente, Luci, na área ambiental, a gente preza muito por equipes de conhecimentos multidisciplinares. Por quê? Você consegue avaliar um projeto, um empreendimento, uma atividade sobre várias óticas, sobre várias metodologias, sobre várias linhas do conhecimento. E, de certa forma, a gente está vendo se perder isso na sociedade. Hoje em dia, quem pensa diferente de uma corrente de pensamento, ele é politicamente incorreto, ele é excluído. Você não concorda comigo, então você não faz parte do meu meio. Então, você tem várias bolhas se isolando e não se conectando. E o saber, o conhecimento, os projetos, eles são mais ricos o quanto mais diverso é o pensamento. Porque você consegue precaver, consegue ajustar muitas mais coisas. Né? A gente falou do desconhecido, do princípio da precaução. Então, eu sou biólogo, vou olhar as coisas mais do ponto de vista biológico. Agora, se eu tenho um sociólogo, um antropólogo, ele vai conseguir agregar esse conhecimento no meu projeto. Eu não necessariamente preciso dominar tudo, mas eu preciso ter essa possibilidade de diálogo, de contribuição, de construção junto, né? E a gente está se perdendo, a gente está perdendo isso. Isso é tão gostoso dentro da universidade, porque a universidade tem um nome que é muito apropriado, né? Um universo de saber. E lá todo mundo convivendo junto dentro do campus forma um cidadão, um profissional com um olhar mais atento, né? É muito comum a gente falar no meio ambiental de algum projeto e a gente esquecer o homem. Quando a gente lembra do homem, coloca o homem como um animal, só que o homem também é um ser social. Ele tem todas as suas tradições, sua cultura. A gente fala na Covid
a Covid-19, né? Aí a gente já brinca que está aparecendo aí a Covid-20 Plus. E ela pode sair da Amazônia, porque a gente também come muita coisa estranha ao olhar dos outros, né? Turu não é uma coisa normal para um sulista, caranguejo não é uma coisa normal, a maniçoba não é uma coisa normal, né? Então como é que a gente vem falar que o chinês que Não é come uma coisa morcego... normal. Comer arara não é uma coisa normal para o resto do mundo, é muito estranho. A gente fala porque eles comeram morcego? Não, mas a gente come coisas estranhas aqui também. Ninguém está falando mal da gente por causa disso. Faz parte da cultura deles, do ambiente, das coisas que tem lá para comer disponíveis, né? Por que eu vou estranhar isso? Eu vou estranhar porque eu desconheço. O desconhecido Exato. já E aquelas culturas foram causa... moldadas por... Exato, aquelas culturas foram moldadas às vezes por guerras, por doenças que dizimaram a população. Então, por isso que o cumprimentar não é tão caloroso quanto o latino, né? Ele só cumprimenta assim. A gente não, a gente Quem diz abraça. que o estranho não é saboroso também, né? Senão, caranguejo seria horrível, né? E as pessoas aqui adoram. Então, o estranho pode ser delicioso também. Eu não sei que gosto tem escorpião, mas deve ser bom, E senão pode ninguém ser chique. E pode ser chique também, né? Escargot, rã, a culinária da alta gastronomia francesa. É muito estranho essa também. culinária que surgiu devido às guerras na Europa também, né? Hoje é interessante falar disso, mas a gente tem muita disponibilidade de recursos aqui na Amazônia e mesmo assim a gente come coisas estranhas. Eu conheço pessoas que olharam para sair e acham que negócio estranho, horrível, tem uma cor estranha. Outras pessoas dizem, olha que lindo. Então, tem muito do empático do pessoal nessa história toda, né? E aí tem essa outra palavra, empatia, né? A gente tem que reconhecer o vivo, o outro humano, o outro ser vivo, o animal. Tem várias correntes que trabalham com direitos dos animais. Pensa assim, tem que reconhecer o outro ser vivo como vida, como tanto destaca o professor Schweitzer quanto o Jarre. Eles destacam isso. Se você não reconhece o ser vivo como parecido com você, você não vai ter empatia por aquilo. Então, essa empatia ela é o primeiro passo do reconhecimento da vida e da solidariedade, da doação. Agora a gente está num momento horrível em termos de coisas muito graves estão acontecendo no nosso país, mas ao mesmo tempo a gente tem empatia, a gente tem solidariedade, a gente está reforçando isso agora, pedindo doações para uma sociedade, para uma organização que trabalha de forma solidária, que vai trabalhar voluntariamente com saúde pública. Então, eu reforço aí, gente, cestas básicas, doação, se não puder ser só para a Cruz Vermelha, para o teu vizinho que está precisando, para quem tiver em dificuldade. A gente vai ter, a partir de agora, muita gente em dificuldade no país. Né? Então, a conscientização ela é importante. A parada para pensar, para refletir o outro é importante nesse momento. E aí, Mauro? Bom, Lucinice, o tema é muito rico, vem muitas coisas da minha cabeça que a gente passaria a manhã toda. Eu penso em muita coisa, né, na ação da Cruz Vermelha, as ações humanitárias, de saúde pública, também algumas ações de conscientização voltadas ao meio ambiente. Exato, muitos No assuntos jeito como a gente riquíssimos. constrói os sistemas de gestão, no jeito como a gente aprofunda o conhecimento dessas correntes, no jeito como está sendo tratado dentro das próprias universidades. A gente tem um espaço muito pequeno de questão de bioética, mas eu adoro, é uma coisa que eu comecei a fazer há 20 anos atrás, eu digo que a bioética foi uma espécie de presente para mim, porque eu tinha conhecimento ecológico e eu tinha essa curiosidade sobre filosofia, sobre todas essas correntes, mas eu não tinha dedicado tempo para aquilo. E agora é um espaço que os alunos gostam, que eles curtem, que eles vêm discutir, eles fazem muitas perguntas. É uma oportunidade que é uma das únicas que tem. Né? Eu introduzi um pouco de ética aplicada também, sobre o conhecimento de como que funciona os conselhos, os códigos de ética profissionais. Isso é a aplicação, né? A parte teórica, o embasamento filosófico, ele tem que vir antes.
Não, e a gente está vivendo um momento que é histórico, vai virar página de livro, né? Imagina, é uma pandemia que está transformando a sociedade. Por exemplo, se não fosse a pandemia, nós não estaríamos tendo esse evento online, que é uma novidade para a gente. A gente também não aprendeu a fazer isso, a gente está aprendendo a fazer agora. Imagina até onde essa palestra vai chegar, onde esse debate vai chegar. Então, isso é um conteúdo de qualidade, de base, que serve para a formação de muita gente, para o debate de muita gente. Agora, online, durante a semana, sempre a gente teve aí de 10 a 20, 25 pessoas acompanhando ao vivo, mas depois que a palestra sobe para o YouTube, aí a gente perde o controle. Tem algumas palestras que já passaram da centena, né? E eu não sei onde essas pessoas estão vendo esse conteúdo, onde elas estão debatendo. Mas a gente espera que o conteúdo seja produtivo, que contribua para o seu saber, para o seu Naturalmente, é um posicionamento tema, pessoal, profissional. naturalmente é um tema que parece mais teórico, mas ele tem um impacto sobre vários campos da vida profissional, né? Porque quando você adquire todos esses seus conhecimentos sobre o que é a ética, os vários campos de aplicação, como que ela pode ser discutida, você vai impactar toda a cadeia de conhecimentos, de atividades, até de tecnologia, porque ela nos dá um embasamento para discutir tecnologias como transgênicos, né? O licenciamento ambiental de uma área para plantação de transgenia, tudo isso tem impacto, a bioética ela está lá. E até nos conselhos, nos comitês de ética que já tem hoje em dia, na tua época não tinha, mas hoje em dia já tem comitê de ética para analisar as pesquisas e também o uso de animais em pesquisa. Então, esse campo é um campo vastíssimo. Né? A professora que está trabalhando comigo, a Vivina, ela é a atual presidente do Comitê de Ética para Experimentos Animais, né, dentro da universidade, lá do ICB. Então, tem muitas aplicações. Realmente é uma pena por ser tão pouco tempo, né? Mas, por outro lado, é bom, porque também a gente divaga muito. Tem que ser um pouco mais direto. Não, e a metáfora do Shrek e da Fiona foram maravilhosos, né? Quem percebeu aquilo é uma metáfora, é um filme infantil, mas se você trouxer para a realidade do adulto, ali é uma reflexão muito profunda. E é engraçado, né? Vou pegar um outro exemplo, eu estava lendo o chat agora, e eu lembro que antigamente, quando nós fazíamos um evento, a gente falava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Agora a gente tem que falar bom momento, né? Porque a gente não sabe a hora que a pessoa vai acompanhar isso. E outra coisa, a gente falava sejam bem-vindos. Ou então, para ser politicamente correto, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agora a gente coloca o X, porque a questão da empatia e do respeito ao outro, a gente não sabe como o outro quer ser chamado. Se quer ser outro, se quer ser outra, se quer ser indefinido. Essa história também é uma das coisas que a gente discute também, é um outro tema. Como que a gente lida com essa diversidade cultural? Diversidade de gêneros, todos os tipos de diversidade das pessoas que a gente encontra, pessoas, animais, plantas, né? Diversidade biológica e diversidade cultural também. A gente tem que estar atento a isso. E o X, ele está agora entrando, né, dentro das colocações, está dando um pouco de dificuldade para os computadores traduzirem isso. Mas é uma alternativa. Eu sou aberta a várias alternativas possíveis. Né? É isso, não precisa aceitar, é só respeitar o próximo, assim como você gostaria de ser respeitado. Né? O Jefferson está dizendo aqui que ele não quer fazer nenhuma pergunta, porque ele está começando a caminhada da biologia. Então, assim, Jefferson, parabéns, cara. Você está começando, mas está começando muito bem. Está começando atrás do conhecimento, mesmo durante a pandemia, que não pode sair de casa, não deve sair de casa, você está numa palestra online de bioética. Então, você e certamente é uma pessoa diferenciada e vai ser um profissional diferenciado. Então, siga nesse caminho, que esse é o caminho. Aí, Gerson, acompanhe a gente aí. Vocês sabem que está aberto para discussão também. A gente tem feito alguns contatos via WhatsApp, porque a gente tem que pensar isso. Nesse momento da pandemia, tem muita gente que não tem possibilidade de estar aqui no chat online. Ele só vai poder mesmo estar acessando via WhatsApp, porque tem aquele pacote limitado de dados. Tudo isso, as pessoas têm que começar a refletir. Elas, às vezes, não enxergam a condição do outro, em que situação o outro está. Então,
forma a respeitar a situação em que se encontra o outro indivíduo. Aí, chamando atenção para o Shrek, né, eu adoro, ele traz coisas fantásticas para a gente, né, porque ele decidiu ficar no pântano. O pântano, para ele, tem mais a ver com ele. Não ficava bem de estar lá no castelo. Eu, muitas vezes, vou para o meu pântano, lá para o estuário, no meio do manguezal, fico lá na beira do rio. Inclusive, foi uma das fotos que os alunos mandaram, eu na beira do rio, lá sentado olhando o rio, na hora de folga do trabalho, obviamente, porque é o meu pântano lá. Funciona para mim. Né? Então, não adianta você querer estar no castelo se você não é aquilo, você não é o príncipe garboso, você é o ogro mesmo. Eu sou ogro, eu sou igual um náufrago e eu voltei para minha terra, Belém do Pará. São Paulo, acho que não era o meu lugar, que eu me sinto melhor. Eu fiz o mesmo caminho, né? Fui, estudei fora, achava a Unicamp maravilhosa, é maravilhosa, tem todo aquele acesso à infinidade de material, cultura, diversidade humana que a gente não tinha aqui na época, mas eu sentia falta do ambiente, da conexão que a gente tem, que é diferente a cultura local, né? Tem gente que despreza completamente. A sociedade amazônica das cidades urbanas, eu fiz um artigo até sobre isso, ela está se afastando mais dessa conexão com o meio, com o ambiente. É necessário que a gente reflita sobre isso. Claro. Olha, eu tô assistindo a palestra olhando o Rio Pará. Então eu prefiro olhar o Rio Pará do que a Avenida Paulista. Estou em casa agora. Eu não consigo fazer isso daqui da minha casa, mas é muito agradável. Todo mundo... Existem trabalhos que mostram o grau de relaxamento que isso te causa, que até você aprende mais depressa quando está num ambiente em conexão com o ambiente natural. Parece que não, mas a tua memória aprimora. Tem vários dados já mostrando isso. Né? Então, é necessário que a gente repense essas conexões que a gente faz com o ambiente, usar outros tipos de conhecimento, de sabedoria, que não é só aprimoramento do conhecimento científico, né? Mas é preciso saber o que fazer com isso. A gente sabe um monte de coisa, mas nem sempre a gente sabe o que fazer com as coisas que a gente vê. Basta ver como as fake news estão enganando até pessoas formadas, instruídas. Eu digo assim, isso é fake news, mas você não conseguiu perceber que era uma coisa enganada. Né? Então, isso tudo tem a ver com esse acúmulo de conhecimento que a gente estão chamando agora de mundo líquido, né? O mundo está indo muito rápido para acompanhar. Professora Lucy, a gente vai ter que encerrar pela questão da agenda, mas a gente está encerrando esse momento agora. Esse momento continua lá no YouTube, através dos chats. Professora Lucy, depois, se ela lembrar de algum link interessante, algum vídeo interessante, algum material para vocês seguirem aprofundando no assunto, ela vai me enviar e eu vou incluir na descrição do vídeo. Então, na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos da semana, está toda a programação, tá os links de acesso, estão as recomendações que os palestrantes passaram de conteúdos adicionais. Então, se vocês puderem, se inscrevam no canal da Inovare no YouTube, divulguem o link dessa palestra para que o conteúdo, se vocês gostaram, atinja outras pessoas também, que outras pessoas tenham a oportunidade de ver um bate-papo interessante, cheio de conteúdo sobre bioética e meio ambiente. Então, professora, muito obrigado por participar voluntariamente da semana, por se doar, por ter esse olhar diferenciado dentro da academia. A gente precisa disso, a gente precisa conversar com a academia, a gente precisa que a academia converse conosco. Eu fui formado há 20 anos pela Universidade Federal do Pará, estou no mercado atuando aí, mas eu tenho sede de conhecer coisas novas, de saber coisas novas. Quem sabe uma hora a universidade não me puxa de volta para fazer um doutorado. Mas eu sempre que posso tenho conversado com a universidade, tenho tentado fazer conexões, sinergias, parcerias, para que a gente tenha efetivamente a atuação profissional na Amazônia de uma forma mais elevada, o conhecimento científico, a proteção ambiental e a participação comunitária. A gente tem que incluir o homem como ser social em tudo isso. Isso é muito importante. A minha palavra final é doem. E volte, a universidade está fazendo um trabalho fantástico. A Universidade Federal do Pará está com
ações em todo o estado. A gente está se reunindo diariamente, a gente tem um grupo de trabalho sobre a Covid, em que a gente está repassando informações. Eu tenho pessoalmente uma lista enorme de divulgações que eu estou fazendo, e a gente vai continuar trabalhando, a gente está de braços abertos. É difícil a gente ter uma linguagem diferente, uma capacidade de comunicação diferente, mas eu adoro me comunicar com os alunos, não sou de Facebook nem de Instagram, mas tenho grupos privados de trabalho, e que é super importante. A universidade ela está disponível, ela está aberta, e vocês podem estar sempre nos procurando.